Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 29 de abril. Estamos concluindo o mês de abril, praticamente às vésperas do mês mariano, o mês de maio. E eu estou aqui no canal Dom Paulo Jackson, também por meio da Rádio Maria, mais uma vez, meditando o texto do Santo Evangelho de hoje. João capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, esse texto da multiplicação dos pães ou da partilha dos pães é fundamental nos evangelhos. Está presente em todos eles e, inclusive, narrado algumas vezes, 2 vezes. É narrada um sinal dos pães do lado judeu, do lago de Tiberíades, e outro do lado pagão, do outro lado do mar. Portanto, é um milagre muito bem fundamentado, muito bem atestado nas Sagradas Escrituras dos Evangelhos. É muito conhecido, é por isso que eu não vou comentar o texto inteiro, mas eu escolhi 7 pontos para a nossa oração. O primeiro: do outro lado do mar da Galileia. O que está do outro lado do mar da Galileia? A região da Decápole, a região dos pagãos, aqueles que eram considerados cachorrinhos, considerados impuros. Os judeus tinham aversão e faziam, de fato, acepção de pessoas e os rejeitavam e os humilhavam. É bonito quando Pedro vai à casa de Cornélio. Ali se diz com clareza: não chame de impuro aquilo que Deus chama de puro. Deus não faz acepção de pessoas. Pedro vai à casa de um pagão, centurião romano. Pois bem,
O milagre é feito do outro lado do Mar da Galileia, na região pagã da Decápole. É um sinal claro de acolhimento dos estrangeiros, dos impuros, dos diferentes, aqueles a quem muitas vezes nós rejeitamos, humilhamos, excluímos, não permitimos que eles convivam conosco. Quantos irmãos, quantas irmãs, por motivos vários, motivos religiosos, motivos morais, de moral sexual, familiar, quantas vezes estas pessoas estão completamente excluídas e fora da nossa convivência. Jogamos na cisterna escura, escondemos, excluímos, jogamos fora. Jesus, ao contrário, vai ao encontro dessa gente. Segundo ponto, estava próxima a Páscoa. A Páscoa para os judeus é a festa da fartura, fartura do pão, fartura dos rebanhos. Por isso que eles comiam a carne de um cordeiro e pães sem fermento, para pedir a bênção de Deus para os rebanhos, para que houvessem muitas crias e também para que viesse o dom da chuva e assim a terra pudesse produzir frutos abundantes. Páscoa é festa da fartura. Mas não somente. A Páscoa também é festa da liberdade, é festa da libertação da escravidão do Egito. Mas não somente. A Páscoa é festa da ressurreição, é festa da Eucaristia, é memorial de vida doada. Quando o evangelista situa o sinal que Jesus realiza com esta frase, estava próxima a Páscoa, Jesus está querendo dar exatamente um conteúdo pascal ao milagre, ao sinal que ele está para realizar. 3. Filipe diz, nem 200 moedas de prata, 200 denários, seriam suficientes para alimentar tanta gente. E André diz, olha, mas há um menino, e esse menino tem 5 pães de cevada. Filipe põe a solução do problema no dinheiro. André consegue perceber a presença do pequeno, um menino, com pães de cevada, os pães dos pobres. 5 pães. Pode ser uma alusão à lei mosaica. Pode ser uma alusão ao dom do Espírito Santo. O bonito é perceber que André tem sensibilidade para perceber na vida dos pequenos a solução de muitos problemas, com a bênção e a presença amorosa de Deus. Nós, como bispos, nas nossas visitas pastorais, vemos sinais grandiosos do amor de Deus. 4. Fazer as pessoas se sentar. Jesus quer que todos convivam, se aproximem, se sentem em grupos. É o método da proximidade. Aproximar-se da vida do outro, conviver com o outro, abraçá-lo, interessar-se pela vida, com fineza, com delicadeza e com respeito. Como disse, nas visitas pastorais o bispo tem a ocasião de conviver com tantas pessoas, de escutar tantos dramas, tantas alegrias, tantos projetos, tantos sonhos, as dores, doenças, casamentos que fracassaram, namoros que não deram certo, pessoas que estão depressivas, pessoas em estado terminal, pessoas que estão vivendo a experiência da dor, da doença, do coma, pessoas que estão vivendo a doença do câncer e tantas outras situações dolorosíssimas. Proximidade, cercania, por isso todos precisam se sentar juntos, pertinho um do outro. Só pode sentar-se para comer o pão eucarístico quem tem o compromisso de aproximar-se do outro. 5. A estrutura eucarística. Jesus tomou os pães. Jesus deu graças. Jesus distribuiu o pão com os seus apóstolos. A estrutura das frases, eminentemente, é uma estrutura eucarística. 6. Recolheram 12 cestos cheios. O Evangelho de João diz que não é possível que um cristão opte pelo desperdício. Numa sociedade opulenta, numa sociedade do luxo, infelizmente esta mesma sociedade é marcada pelo desperdício
e o desperdício que gera desigualdade profundamente, consequência das desigualdades sociais profundas existentes em nossa sociedade. Uma sociedade quebrada, uma sociedade rompida, uma sociedade marcada por um desequilíbrio tão grande. Há anos, há décadas, há séculos que o Brasil patina com tantas desigualdades. Houve momentos um pouco melhores recentemente, mas agora, infelizmente, o Brasil volta ao mapa da fome. Que tristeza tão grande! Uma fome profunda campeia em nossa sociedade. Recolheram 12 cestos cheios para que não haja desperdício, para que não se jogue nada fora. É um respeito profundo pela natureza, é um respeito profundo pelo ecossistema, pela Mãe Terra, é um respeito profundo pela vida dos outros. 12 cestos cheios pode ser também um número simbólico para dizer: está nascendo um novo povo de Deus, que nasce da Eucaristia, nasce da partilha, nasce do respeito à vida, à casa comum, para que nada se perca, para que nada seja jogado fora. 7. Finalmente, o texto se conclui dizendo que as multidões, eu vou usar um termo bem chulo, bem baixo, as multidões, quando encheram o bucho, e por isso querem tornar Jesus rei de Israel. É um mero utilitarismo, se relacionam com Jesus de modo utilitário. Querem que ele seja o profeta anunciado no livro do Deuteronômio. Querem que ele seja rei de Israel, porque satisfaz as necessidades imediatas da população. Como termina o texto dizendo que Jesus supera essa tentação e vai sozinho para o monte. O texto de hoje é um grande convite para irmos sozinhos para o monte, para a intimidade do Pai, para refletirmos sobre tudo isso que o texto provoca em nós e, como igreja, darmos respostas eficazes. Então, para a nossa oração, retomemos estes 7 pontos que o texto de hoje nos coloca. Primeiro, Jesus do outro lado do Mar da Galileia, na região pagã. Jesus não faz distinção e acepção de pessoas. Segundo, estava próxima a Páscoa, a festa da fartura, a festa da liberdade, a festa da Eucaristia. Terceiro, enquanto Filipe põe o acento da solução do problema do dinheiro, 200 denários, André descobre que há um menino com 5 pãezinhos de cevada. Onde encontramos a força para a solução dos grandes desafios e problemas? Acreditamos de fato na força e na organização dos pequenos? Quarto, fazer as pessoas se sentar. Proximidade e convivência. Quinto, a estrutura eucarística. Tomar, dar graças, distribuir. Sexto, os 12 cestos cheios recolhidos. Nasce um povo novo, que não opta pelo desperdício e pela opulência, mas pela partilha e pela solidariedade. E sétimo, o utilitarismo da multidão, que quer transformar Jesus em rei, porque Jesus encheu a barriga daquela multidão faminta. O texto de hoje é também um convite para irmos a Olinda e Recife, para o Congresso Eucarístico Nacional. Pão em todas as mesas é o tema do Congresso. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.